eu comecei a perceber que aquilo alcançou um número enorme de pessoas, porque havia uma sede de conhecimento por aquilo, pessoas assustadas, pessoas que também, como eu, pensavam que algo não está certo, mas começou a me atrair uma fama, né? Foi aí que eu comecei a ser chamado de negacionista, um termo que foi criado na época do pós-guerra para marcar aqueles que negavam o Holocausto. Negacionista é isso. Eram os negadores do Holocausto, que era para você coibir aquela narrativa pós-guerra de que o Holocausto não teria ocorrido. Tem até Pesado, hoje hein? isso. É um termo que ficou consagrado no nosso inconsciente coletivo como sendo algo ruim. Muito ruim. Você ser negacionista, você é uma pessoa muito ruim. E eles pegaram isso e colocaram esse rótulo na gente, que colou, né? Porque nós éramos negacionistas da ciência. Isso na era pré-imunizante ainda, tá? Eu tô falando ainda de 2020. Uhum. Né? E aí começou a criar uma torcida, que era a torcida pró-imunizante e a torcida pró-tratamento, que foi um grande erro. O imunizante foi dado como uma solução, né? Foi, e não foi. Precisamos do imunizante para que tudo acabe. É a solução. Isso, foi vendido Enquanto dessa o forma. imunizante não ficar pronto, o certo é todo mundo dentro de casa e só sai com máscara protegida e evita sair o máximo possível. O grande erro do lockdown foi dar a falsa garantia para as pessoas de que elas estariam seguras dentro de casa. Você não ia diminuir o contato em lockdown? Aumentou. Mesmo estando dentro de casa? Se você mora numa vila na Suécia ou no norte da Noruega, onde as casas são separadas por campos elíseos, lindos e maravilhosos, poderia dar certo. Na realidade, a maior parte da população mora em conglomerados residenciais, mal ventilados, que não são projetados para ter uma ampla ventilação, condomínios com centenas de apartamentos, milhares de pessoas, né? Favelas, né? Ou comunidade, né? Como chamam hoje em dia, aonde não tem a menor chance de você fazer qualquer tipo de isolamento nesse tipo de desordem urbana. E o que o lockdown fez foi aumentar a aglomeração entre as pessoas, porque o espaço que as pessoas tinham para poder se espalhar na cidade e evitar esse contato tão próximo das famílias se perdeu. Ficou todo mundo trancado em casa o tempo todo. Ao contrário do que se imagina, você aumentou a circulação do vírus e tem estudos mostrando até que variantes desse vírus possam ter sido estimulados ou selecionados a partir desse tipo de ação de isolamento, como foi em Manaus, por exemplo, né? Que foi onde surgiu uma das cepas mais letais do vírus da pandemia, que foi a cepa gama, né? Que ela surgiu no final ali de 2020 para 2021, né? A gente, eu já estava fora do circuito, do establishment, a gente começa a procurar alguém para sobreviver, né? Eu não posso ficar sozinho aqui. A gente começa a conhecer gente. A gente começa a conhecer médico, começa a conhecer não médico, começa a conhecer matemático, economista, advogado, todos se reunindo com o mesmo pensamento. Tá errada a forma como estão conduzindo a situação. Eu não estou acreditando nisso que a mídia está passando, porque a mídia se fechou no consórcio e eles realmente se chamaram consórcio. Onde não fazia diferença se assistir Globo, Band, SBT, Record, Globo News, era tudo a mesma notícia. Não fazia diferença ler o Globo, Folha, Estadão, todas as manchetes eram similares, né? E aí a gente começou a debater, começou a discutir e a gente começou a acompanhar os números por nossa conta, já que os números oficiais também eram escamoteados por todas as formas possíveis. E aí a gente começou a perceber no fim do ano que estava aumentando a notificação de síndrome respiratória aguda grave na grande Manaus. A gente não sabia qual era o motivo. Eu, como médico infectologista, pensei, tá tendo ali uma época que tinha tido a grande onda, né, de até maio, junho, e a coisa estava se esmorecendo, né? O Tanto gráfico tinha começado a mudar. tanto que a partir de agosto, setembro, algumas coisas começaram a ser flexibilizadas, né? O lockdown deu uma refrescada, né? Mas a partir ali do fim do ano, e teve eleição naquele período, né? Sim.
A gente viu que em Manaus, especificamente, estava destoando do resto do Brasil. A hipótese mais provável é que uma cepa nova estava surgindo. Naquela época já tinham várias cepas em andamento. No início do ano, 2021, eu fiz uma live com a Lida Nagli. Estava gravado lá. 3 de janeiro, 5 de janeiro, não sei. Aonde eu falei isso. Eu falei que eu estava preocupado, porque estava tendo um aumento de casos de forma muito fora da curva em Manaus, e que deveria se isolar a cidade no sentido de impedir o livre trânsito, não o lockdown na cidade, né? Mas intercidades, né? Para tentar descobrir melhor o que estava acontecendo, né? Mas não era trancar todo mundo em casa. Era diminuir, era controlar a circulação ali e para ver se estava tendo realmente alguma cepa nova ali. E não deu outra. Terminou a live, eu comecei a ser ofendido por deputados estaduais, vereadores do Amazonas, lá de Manaus, deputados do Amazonas, na minha rede. Eu nem tinha um Instagram tão presente ainda, era um Instagram que eu usava para uso doméstico. Eu nunca tinha investido em nada de Instagram, nada. Achei aquilo muito estranho, né? 3 dias depois veio o anúncio de que no Japão detectaram uma cepa nova, a cepa gama, em 3 brasileiros que tinham vindo de Manaus. Não foi nem a gente que descobriu, foi o Japão. Foram os japoneses. E aí foi aquele terror todo que ocorreu em Manaus naquele período. Foi né? a mais agressiva delas. Foi a mais agressiva. Aí o que eles começaram a fazer? Espalharam os pacientes pelo Brasil todo, e aí os governadores querendo lacrar, né? Não, eu abro aqui meu estado, podem trazer os doentes, tá, não sei o quê. Então eles disseminaram a cepa gama para o Brasil inteiro. Aí você me pergunta, a cepa gama era uma cepa que ela era uma cepa muito agressiva, por isso ela não tinha muito poder de viralizar tão fortemente, né? Porque é aquela regra básica, né, de virologia e de microbiologia, né? Quanto mais agressivo é um agente patógeno, menor é a chance dele causar uma epidemia, porque ele vai matar o hospedeiro tão rápido que não dá tempo de se multiplicar no ambiente de forma adequada, a chamada taxa de transmissão, né? O Só R. que nesse né? caso o homem contribuiu. Nesse caso, os governadores brasileiros contribuíram, porque eles se encarregaram de espalhar a gama para o Brasil inteiro. E aí criou um fenômeno interessante, porque o Brasil foi o único país atingido pela onda da gama como foi. A gama não teve muita importância na Europa, não teve muita importância nos Estados Unidos, a cepa gama não teve muita importância na América Latina, mas no Brasil ela devastou 400 mil vidas. Não foi a falta de um certo imunizante, não tem nada a ver isso aí. Foi a cepa gama, né? Até porque nesse período o tal do imunizante começou a ser dado, né?